Abre a Escritura no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos do verso 22 a 34, o sermão de Paulo no Areópago. Vamos ler o texto, Atos 17, de 22 a 34. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando-o, possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Ó Deus, te damos graças pela sabedoria que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, te damos graças por esse testemunho que foi dado há tanto tempo atrás, no coração da sabedoria antiga. Te damos graças, ó Deus, porque, apesar de alguns terem zombado, outros creram, e assim tem sido até o dia de hoje. Pela graça o Senhor tem chamado, convertido pecadores. Nós oramos que o Senhor abençoe a igreja brasileira, para que ela também tenha sabedoria para dar testemunho em nosso país, para que muitos possam se juntar aos que creem em Jesus e na ressurreição. Abençoa a exposição que nós queremos fazer. Fala a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por amor àqueles que não estiveram aqui na segunda-feira passada, nós vamos fazer um breve resumo dos fatos que antecederam esse memorável sermão do apóstolo Paulo lá no Areópago, em Atenas. Paulo havia chegado sozinho na cidade depois de ter sido perseguido em Tessalônica e Bereia pelos judeus. Ele deixou Timóteo e Silas nessas cidades para cuidar das igrejas que ali foram plantadas. E enquanto Paulo estava na cidade esperando seus colegas, ele observava a idolatria que dominava a cidade. E aquilo revoltou o seu espírito, e ele então foi primeiro pregar na sinagoga aos judeus e depois em praça pública a quantos quisessem ouvir. E a sua pregação em praça pública despertou a atenção dos epicureus e estoicos, dois grupos de filósofos mais destacados daquela época, que começaram a debater com ele em praça pública a respeito do que Paulo estava dizendo. Finalmente, a curiosidade dos atenienses, e que levava à expectativa de ouvir as novidades trazidas por Paulo, fez com que ele fosse levado ao Areópago. O Areópago era um local que ficava numa encosta de um morro, na Acrópole de Atena, cujo topo era reto, e onde se reunia o conselho da cidade. Então, o nome acabou também se referindo a esse conselho. Tanto é que nós ouvimos falar aqui de Dionísio, o Areopagita. Não é que ele morava no Areópago, mas ele era membro do conselho que se reunia no Areópago. E era lá que os atenienses tomavam decisões administrativas, religiosas, tudo o que tinha a ver com a vida da cidade.
E foi para lá que eles levaram o apóstolo Paulo e perguntaram a Paulo: o que é isso que você está ensinando? Que doutrina é essa? Que novidade é essa que você está contando aí na praça? E Paulo então aproveita para expor a palavra de Deus de uma maneira diferente de tudo que ele tinha feito até agora. Lembrando que até agora a sua pregação era primariamente entre os judeus, mas agora ele está no meio de gente que não conhece a Escritura. E nós vamos ver como ele, partindo da revelação natural e do bom senso e do conhecimento comum, ele chega até a pessoa de Cristo, nos dando assim um modelo de como nós podemos alcançar aquelas pessoas que não têm o menor conhecimento a respeito das coisas de Deus. Eu quero ver com vocês então nessa noite os principais pontos do sermão de Paulo. São 7 pontos que eu isolei aqui, e nós tentaremos vê-los à medida que eles ocorrem no texto. Em primeiro lugar, Paulo começa reconhecendo a religiosidade dos atenienses aí no verso 22, quando ele se levanta no meio do Areópago, entre os filósofos e os areopagitas e demais pessoas que ali estavam. Ele diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. E isso Paulo descobriu durante os dias que ele esteve lá esperando Silas e Timóteo. Ele passeou pela cidade e ele viu como a cidade realmente era uma cidade imersa na idolatria. Mas ele não chama de idolatria ainda, ele chama de religião. Ele diz: estou vendo que vocês são religiosos. A religião é inata do ser humano. Ateísmo, ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma decisão que a pessoa toma a um certo momento da vida. Nem sempre por razões racionais. Emocionais, frustração na vida, falta de resposta para perguntas existenciais. O natural do ser humano é ser religioso. Ele já nasce com a consciência de que existe um Deus no coração. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que durante a sua vida ele suprime esse conhecimento. Ele sufoca esse conhecimento. Mas o natural é que o ser humano, por nascimento, ele seja religioso. Ele foi criado coram Deo, em latim, diante de Deus. E ele vive coram Deo, diante de Deus, ou para o bem ou para o mal, ou para aceitar Deus ou para negar a Deus. Paulo começa por aqui, dizendo: eu estou vendo que vocês são religiosos. E não tinha como, apesar de Atenas ser a capital da filosofia, da racionalidade, não conseguia se livrar desse espírito religioso, como hoje também não. A ciência está aí dizendo que Deus não existe, que já dei todas as respostas e tudo. Quanto mais eles falam, mais o mundo se torna religioso. Mais pessoas desenvolvem ou se deixam levar por esse conceito intuitivo com o qual todos nós nascemos. Paulo reconheceu então a religiosidade dos atenienses, dizendo que em todos os aspectos da vida eles levavam a religião a sério. Esse é o primeiro ponto. E aí ele já estabelece o contato. Segundo, Paulo identifica um Deus no meio dos deuses que era anunciado como Deus desconhecido, verso 23. É lógico. Mas o apóstolo Paulo encontrou ali, pela sabedoria de Deus, o gancho que ele queria para poder entabular uma conversa e um raciocínio, até chegar à ressurreição de Cristo. Ele agora diz: esse Deus que é desconhecido para vocês é exatamente o Deus que eu prego e eu quero explicar a vocês quem ele é, para que vocês o adorem com entendimento. Vocês estão adorando quem vocês não conhecem. Então, como é que vocês sabem o que é que ele gosta, como é que ele vai ser adorado, quem ele é, o que é que ele se propõe? Então, eu trouxe todas essas explicações aqui e eu vou dizer para vocês quem é um Deus desconhecido, que vocês aí erigiram um altar a esse Deus. E a partir daí, o apóstolo Paulo faz a exposição do que para os atenienses era o Deus desconhecido, mas que para nós é o Deus de Israel. E ele começa a fazer a exposição, dizendo primeiro que ele é o Criador do mundo e de tudo que existe. É o terceiro ponto de Paulo aqui. Esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Aí deveria ter 2 pontos aqui. Esse que eu anuncio é o Deus que fez o mundo, verso 24, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá
respiração e tudo mais. Esse Deus que vocês adoram sem saber é o Deus que eu adoro e que eu conheço e que eu vou explicar para vocês quem Ele é. Ele é o Criador de tudo que existe. Aí Paulo diz, Ele é Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então já começa aqui a confrontar a idolatria ateniense. O Deus que eu anuncio, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não habita em templos como esses que vocês fazem aqui para as suas divindades, porque Ele é maior do que tudo que existe. Na verdade, tudo que existe procede dEle. Não faz sentido Ele habitar num templo, por mais bonito que seja, como por exemplo o templo da deusa Atenas, o Partenon, que até hoje existe, é uma das belezas da antiguidade, um templo magnífico, enorme. Mas Paulo diz, Deus Ele não habita num local como esse aí. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que eu anuncio e que vocês não sabem, Ele não precisa que os homens façam nada por Ele. Veja aí no verso 25, não é servido por mãos humanas, era costume alimentar os deuses. Os gregos, os romanos e os pagãos, eles quando traziam sacrifícios, era para alimentar os deuses, como se os deuses dependessem daquela comida que era trazida ali no altar. Mas o Deus que Paulo anuncia, ele não é servido por mãos humanas. Não tem nada que o ser humano possa fazer para servi-lo, para ajudá-lo, assisti-lo em alguma coisa, porque ele é o Criador e Senhor de tudo. Então, essa visão de Deus que Paulo está anunciando é alguma coisa completamente nova para os atenienses, porque os deuses que eles tinham imaginado eram a semelhança do ser humano e dependiam do ser humano. De vez em quando esses deuses, especialmente os deuses da mitologia grega, que era baseada nas obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, de vez em quando eles desciam lá do Monte Olimpo para se misturar com os homens, para ter prazer, para gerar filhos. E agora Paulo está apresentando um conceito único, de um Deus que não carece de absolutamente nada disso, não carece do ser humano. Por quê? Porque, final do verso 25, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não é vocês que servem a Ele. Ele é que dá tudo isso a vocês. A vida de vocês, o fôlego, a força, a comida, a alimentação, tudo vem dEle. E vocês entenderam errado, né? Vocês estão fazendo o contrário. Mas o Deus que eu anuncio é esse Deus aqui. Esse é o terceiro ponto de Paulo, não é? Quem é esse Deus desconhecido? Que na verdade é o Deus bíblico, o único Deus verdadeiro. O quarto ponto de Paulo aqui na sequência é que a partir daí, uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele também é o Criador do ser humano. Verso 26, de um só homem, Ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. A partir de um só homem, Deus fez todos os demais, Ele fez todas as nações. Note aqui duas coisas. Primeiro, Paulo cria no Adão histórico. O apóstolo Paulo cria que Deus criou um homem e desse homem vieram todas as raças que existem hoje. Segundo ponto, está aqui a base para lutar contra o racismo. Nós todos viemos do mesmo lugar. Temos todos a mesma dignidade e a mesma honra. Uma vez que você tira isso, o conceito da descendência comum bíblica, não estou falando do descendente comum de Darwin, não, mas eu estou falando da descendência comum bíblica. Uma vez que você tira isso, qual é a base para que nós respeitemos pessoas de outras raças que nós consideramos inferiores ou que nós achamos que somos superiores? A Bíblia é a única cosmovisão que existe no mercado, que dá base para ética do tipo racismo, meio ambiente e assim por diante, porque o conceito de criação lança a base epistemológica, filosófica necessária para você defender todas essas coisas. O apóstolo Paulo cria que a raça humana era una, ela veio de um só, o primeiro casal que Deus criou. E esse casal tinha sido criado por esse Deus que é Senhor de tudo e de todos.
De um só homem ele fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo estabelecido os limites de sua habitação, em outras palavras, estabelecendo esses povos em nações, em grupos, em etnias, em determinados locais, por determinado tempo, levantando nações, derrubando nações. Deus é Senhor absoluto de tudo que existe, inclusive da história, das nações, do surgimento delas, da queda delas, da migração dos povos, da ocupação de terras. Deus é Senhor de tudo e de todos. É a Ele que nós devemos a nossa existência. O quinto ponto do apóstolo Paulo é que a razão por que Deus fez isso, criou as nações e povos, foi para que nós o buscássemos. Está aí, no verso 27, o para introduz a explicação, não é? Para buscar o propósito, Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Em outras palavras, Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. De um ele fez toda a raça humana, determinou que eles ocupassem a terra, se constituíssem em cultura, sociedade e nações, com o propósito de dizer ou de revelar a sua existência, o seu senhorio, para que o ser humano o buscasse, porque Deus não está longe de nós, Ele está tão perto que quase que se você tateasse no escuro, como quem está no escuro tateando, você poderia achar. Ele não está longe de nós. Paulo aqui está falando da imanência de Deus. Primeiro ele falou da transcendência, não sei se você percebeu, né? Deus transcende a criação. Ele está fora da criação, ele é totalmente outro. Mas ao mesmo tempo ele está presente na criação, você pode achá-lo tateando, você pode vê-lo, você pode quase que tocá-lo, quando você toca em outro ser humano, quando você toca uma flor, um animal, uma árvore, quando você se banha no mar. É quase que se você estivesse tateando e tocando em Deus, porque tudo isso foi Ele que fez, com o propósito de que as pessoas o buscassem. E aí Paulo, que não é bobo, né, e muito menos ignorante, uma pessoa extremamente culta, ele cita 2 poetas gregos, para dizer o que é, já que ele não pode citar a Bíblia, né, porque ninguém no Areópago tinha Bíblia, ninguém sabia o que era, mas eles tinham Epimênides e tinham Arato. E Paulo faz uma citação de Epimênides aqui, no verso 28. Ele diz: pois nele, nesse Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Aqui é a imanência de Deus, ele está presente, nós vivemos, nos movemos e nós existimos em Deus. Ele transcende a criação, mas ele está presente na sua criação ao mesmo tempo. Aí Paulo diz: como alguns dos poetas de vocês disseram, pois dele também somos geração. Essa primeira frase de Paulo do verso 28, nele vivemos, nos movemos e existimos, é de um filósofo chamado Epimênides. Na verdade, a citação que ele fez foi essa: em Zeus, que era o chefe do Olimpo, não era o deus principal deles, em Zeus nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E a outra citação que está aí no final do verso 28, porque dele também somos geração, é de um poeta chamado Arato, que Paulo cita literalmente: ambos erraram de Deus, mas acertaram no conceito. Estavam falando de Zeus, é o Deus errado, mas o conceito está correto. Nós somos geração, eles queriam dizer, nós somos geração dos deuses. O que é que eles queriam dizer? Que nós procedemos dos deuses. E Paulo diz, eles não estão errados não, só que o Deus está errado. Não é esse Deus, porque esse Deus aí, Zeus e os demais deuses, eles são a imagem e semelhança de vocês, precisam das ofertas de vocês, dos sacrifícios de vocês para viver, são alimentados pelas suas oferendas, moram nos seus templos, mas o Deus Criador de todas as coisas, dele nós somos geração. E aí, o que é que Paulo, veja o próximo argumento de Paulo aqui, já estou no 5º, né? O próximo argumento de Paulo, no verso 6, no verso 6 não, o meu ponto número 6, está no verso 29, é que Paulo agora vai fazer uma engenharia reversa. Ele vai dizer, se nós somos geração de Deus,
Então Deus não pode ser semelhante a essas coisas que vocês estão representando Ele aí. Ele não pode ser igual a isso. Por isso, você tentar representar a Deus com imagens, isso é idolatria. Veja o argumento aqui do verso 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Se nós somos geração de Deus, significa que Deus de alguma forma é parecido conosco. Então você representar a Deus com essas imagens de pau, pedra, barro, prata, ouro, pedra preciosa, está errado. Vocês perderam a lógica, vocês não estão seguindo o argumento que Epimênides e Arato já tinham percebido pela graça comum. Até pela graça comum, mesmo o descrente, ele pode tocar na verdade. E toda a verdade é de Deus, não importa na boca de quem esteja. Na boca de Epimênides e Arato é verdade também. E eles tinham acertado nisso. E Paulo agora pega o raciocínio, inverte e diz que a gente pode saber quem Deus é a partir de olharmos para nós, já que nós somos geração de Deus. Portanto, está errada a idolatria. É uma representação falsa, insuficiente de Deus. Não devemos pensar que Deus é parecido com o ídolo. E, portanto, a idolatria é um erro. E é um erro antigo. Desde que existe ser humano, é um erro antigo. Desde o início da criação, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, o ser humano, por conta do pecado, mesmo conhecendo a Deus pelas coisas criadas, a ponto de tateando poder achar, eles mudaram a glória do Criador na criatura e adoraram a criatura em vez do Criador. Transformaram o Deus incorruptível em imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, de 18 até 32, o apóstolo Paulo fala sobre como a idolatria nasce no coração do homem. E ele repete esse argumento aqui. Agora, o 7º ponto de Paulo, chegou a hora da verdade. Deus chama todos a se arrependerem da idolatria e a crerem no verdadeiro Deus e na ressurreição dos mortos. Verso 30 a 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. É muito esperto, não é? Veja a sabedoria de Paulo. Ele foi juntando, construindo, chegou na ressurreição partindo de Arato, ou de Epimênides. Ou vocês são muito religiosos. Muito religiosos. Isso é o que em apologética a gente chama de achar os pontos comuns, para que você possa, estabelecido um terreno que seja comum, você então apresentar a verdade de Deus. Paulo aqui é o apologeta por excelência. O que ele quer dizer aqui no verso 30, quando ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância? Ele quer dizer que Deus não abandonou a humanidade, apesar de toda a idolatria. Apesar de toda a humanidade ser idólatra, as tribos, os povos, línguas e nações fazerem Deus a sua imagem e semelhança, Deus continuou mandando chuva, o sol nasce todo dia sobre justos e injustos, idólatras e não idólatras. Deus concede saúde, prosperidade, felicidade, prazer, alegria a todos. Ele não levou em conta a ignorância dos homens. É verdade que mostrou o seu desprazer com o dilúvio, Sodoma e Gomorra, mas sempre preservou a humanidade. Ele não levou em conta essa idolatria, esse absurdo que é pensar que Deus é semelhante ao pau, à pedra, ao barro, ao bronze, não. Mas agora, uma vez que no passado ele não mais levou em conta, mas agora, verso 30, ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Chegou a hora da verdade, do conhecimento do verdadeiro Deus. Deus agora chama as pessoas, chama o mundo ao arrependimento, arrepender-se da sua idolatria, arrepender-se da perversão que fizeram do ser de Deus, da sua incredulidade, da dureza de coração. E por que agora
agora chegou o momento do arrependimento, que não tinha chegado antes. É porque somente agora Deus apresentou quem será o juiz. Porque agora Deus apresenta ao mundo quem é que vai julgá-lo. Chegou o juiz. E quem é esse juiz? 31. Deus estabeleceu um dia, ele já marcou o dia, em que julgará o mundo com justiça, tendo antes sido paciente, mas agora ele já marcou o dia do juízo. E ele já designou o juiz, por meio de um homem que escolheu. Um dos versículos que provam a plena humanidade de Jesus. Porque que o Filho de Deus tinha que ser homem? Porque nós não podemos ser julgados por anjos. Um de nós tem que ser o nosso juiz, o nosso Salvador e o nosso juiz. E Deus designou Jesus como sendo o nosso Salvador e o juiz do mundo. Deus designou um homem que vai julgar o mundo. É Jesus. Deus homem, plenamente humano. E essa é uma das razões porque sempre temos dito aqui, que quando ele ressuscitou dos mortos, algumas pessoas pensam que quando Jesus subiu ao céu, com o corpo da ressurreição, depois que passou a primeira camada de nuvens, que olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo, ele jogou fora a natureza humana dele, não é? E voltou a ser espírito. Não. Ele continua Deus homem por toda a eternidade. Ele adicionou uma natureza humana à sua pessoa. Para todos sempre ele é Deus homem. Por isso é que é um homem que vai nos julgar. Por isso que Paulo diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tinha que ser um de nós. E Deus já designou o juiz, já designou o dia, e Deus agora chama todos que se arrependam. Mas por que Jesus? Qual é a prova de que ele é o juiz? Final do verso 31. Deu certeza disso a todos, ressuscitando de entre os mortos. A razão pela qual Jesus ressuscitou dos mortos não foi somente para garantir a nossa justificação e que um dia nós ressuscitaremos também, mas ele é o primeiro da nova raça, do novo mundo. Todos os outros que ressuscitaram antes dele morreram depois, como Lázaro. Ele é o primeiro que ressuscita para viver eternamente. E, portanto, ele é o cabeça dessa nova raça e, como tal, o seu juiz. A ressurreição é a prova de que Cristo é o juiz do mundo, como ele mesmo diz. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho entregou todo o juízo. Está lá no Evangelho de João. Mas quando Paulo fala em ressurreição, aí a paciência dos atenienses, não é? Que a tensão já vinha subindo, né? Os atenienses estão dizendo, peraí, esse cara está dizendo que a gente está fazendo tudo errado aqui, né? Mas quando Paulo fala em ressurreição, ele é bruscamente interrompido, verso 32 em diante. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram. Nós já vimos por que na segunda-feira passada. O conceito de ressurreição para o grego era inconcebível, tanto para os epicureus materialistas, para os estoicos, quanto para os neoplatonistas, a ideia de que espírito pode assumir matéria, tudo era, a filosofia grega naquela época não admitia em nenhuma vertente a possibilidade do divino se tornar material humano para sempre, ou existir na forma material. Podia existir provisoriamente quando os deuses desciam lá do Olimpo para se misturar com os homens e voltavam depois, mas não nas condições que Paulo estava falando. Então, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram. Outros disseram a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião, que pode ser entendido de duas maneiras. Depois de falar sobre isso, ou então dizendo, eu quero saber mais sobre isso, você pode falar sobre isso em outra ocasião? O tom muda, né? Como a gente não sabe o tom, a gente não sabe se aqui é um segundo grupo que rejeitou, ou um grupo que ficou no meio dizendo assim, eu quero saber mais a respeito disso. Fica a dúvida aí. E a essa altura, verso 33, Paulo se retirou no meio deles. Ele percebeu que já não tinha mais ouvidos, que quem tinha de ouvir, ouviu. O pessoal deve ter se levantado e começado a sair. E Paulo seguiu aqui a recomendação de Jesus, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Então, se não querem ouvir, Paulo se levanta e sai no meio deles. Mas,
Nem tudo foi perdido, lemos aí no verso 34. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Porque, gente, ouvi Paulo dizer isso e seguir o raciocínio, né? Então, à medida que Paulo ia falando, e o Espírito Santo ia clareando, esclarecendo a mente daqueles pagãos, daqueles filósofos, alguns deles disseram: mas é verdade, isso faz muito mais sentido do que em tudo que eu tinha acreditado até o dia de hoje. Muitos creram no Deus desconhecido que Paulo pregava, creram na ressurreição de Jesus, creram que ele era o juiz e o Salvador. Naquela noite ali, naquele dia, eles creram nisso através dessa palavra do apóstolo Paulo. E entre eles, ele diz aqui que se juntaram a Paulo. Entre eles, aqui Lucas menciona Dionísio, o Areopagita, devia ser uma pessoa de destaque para poder entrar aqui, e Dâmaris. A Dâmaris a gente não sabe o que é que ela estava fazendo lá em cima, porque só homens participavam do Areópago. Ela pode ter se convertido lá na praça e ter seguido o apóstolo Paulo até lá em cima, não é? Mas ela aparece aí como sendo citada, não é? Uma mulher de destaque aí, e com eles mais algumas pessoas. Interessante que nós não lemos de nenhum milagre, sinal, prodígio realizado em Atenas, mas nasceu uma igreja lá. Pela pregação lógica, apologética, irrefutável do Evangelho de Cristo Jesus, porque o que converte gente é a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. É isso que muda corações. Deus primeiro quer ganhar nosso coração, depois vem tudo mais. Eu quero terminar aqui fazendo algumas aplicações para nós hoje. Esse texto é riquíssimo. Primeiro, lembrar a vocês aqui a incoerência da Grécia antiga e, portanto, da humanidade. A Grécia era amante da filosofia, mas era profundamente idólatra. A mesma coisa acontece hoje. Pessoas cultas, pessoas preparadas, pessoas, homens de ciência, de artes, mas supersticiosas, místicas, não passa por baixo de escada, tem medo de gato preto, tem medo do escuro, acredita em fada, acredita em duende. Gente com PhD em Oxford, em outras universidades aí, a incoerência do ser humano. Como nós dissemos a última vez, porque o ser humano é religioso, ele estará sempre de joelhos diante do altar de algum Deus. Se não for o Deus verdadeiro, será um Deus que ele vai inventar. Mas ele sempre será um adorador. O homem sempre será um adorador. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza. Ela é tão clara que serve de base, inclusive, para o apóstolo Paulo apresentar o Evangelho. As evidências da existência de Deus, perceptíveis. Você quase que pode tocar em Deus, né? Tatear com a mão e tocar em Deus, de tão próximo que Ele está. Terceiro, a graça comum. Paulo cita aqui poetas e filósofos que tinham tido um vislumbre da verdade, não é? Nós dissemos aqui que na sua misericórdia Deus concede vislumbres da verdade fora do ambiente do cristianismo ou da verdadeira religião. Ele permite que a verdade seja vista, descoberta, tocada por muitos, embora a graça salvadora se revele somente em Cristo, que Deus instituiu como Salvador. Notemos também, em quarto lugar, o seguinte sobre a pregação de Paulo. Ele não se baseou nas Escrituras, partiu da revelação natural, estabeleceu uma ponte com a cultura ateniense, partiu da revelação natural para chegar a Cristo, porque era lá que toda pregação tem que chegar em Cristo. Não importa de onde você começa, o fim é sempre o mesmo, tem que ser o Senhor Jesus, porque Ele é que salva. E por último, você tem aqui um resumo da história da salvação. Deus suportando a ignorância dos idólatras, chega a plenitude do tempo quando o Salvador e o juiz de todos é revelado. Deus designa o fim do mundo, o dia do juízo final, e a história caminha para esse momento. E Deus agora convoca todos a que se arrependam e creiam, porque o Salvador já foi revelado e o juiz também. Que Deus nos ajude, irmãos, a amar a palavra de Deus e a sua verdade e vivermos essa verdade na universidade, no trabalho, em casa, porque
Essa é a palavra de Deus que nos chega através da Escritura. Amém?